Oi, crianças! Aula de geografia. Como as pessoas se locomovem? Como será que as pessoas se locomovem? E vocês? As pessoas se locomovem como? Através do meio de transporte. Então, existem os meios de transporte que vocês já aprenderam: os terrestres, os aquáticos, os aéreos, né? Então, as pessoas se locomovem dessa forma, de um lugar para o outro. Isso é um meio de transporte. Você sabia que o elevador é o meio de transporte mais seguro que existe? Então, eu vou mostrar essa imagem aqui. Esse foi um dos primeiros elevadores que surgiram. Então, vocês viram que por que o elevador é um meio de transporte? Porque ele locomove as pessoas. E este elevador se locomove em duas cidades, a cidade baixa e a cidade alta. Por quê? Por causa da altitude das cidades. Interessante? Então, é a mais baixa e a mais alta, que é o nome das praças. Aí você pega esse elevador. É um meio de transporte. Então, agora, vamos ler esse texto. Eu vou colocar aqui no vídeo esse texto. Então, vou ler junto com vocês. Você já pensou que a forma de ir para um lugar ou outro muda de pessoa para pessoa? Tudo depende das características de cada lugar. Se você mora numa cidade grande, vai demorar mais, tem mais trânsito. Se você mora numa cidade pequena, tem menos trânsito. Se você mora próximo ao seu trabalho, próximo à sua escola, aí você vai usar outro tipo de meio de transporte, como as bicicletas, que existem as ciclovias. Tem que tomar muito cuidado para usar a bicicleta e tem que usar o capacete, que é muito importante, tá? E usar roupas refletidas para chamar a atenção. E cuidado na hora de atravessar a rua por causa dos carros. E as bicicletas têm que ser na mesma direção dos carros por causa do trânsito, tá? Então tem que tomar muito cuidado. É uma atitude, se não tiver ciclovias, é uma atitude sustentável. Então, ali está assim, ó. Depende de várias coisas se a pessoa tem tempo, ou tem pressa, ou está com pressa, se ela mora em uma cidade pequena ou grande, se é preguiçosa ou cheia de energia, se tem carro ou não. O Fernando, por exemplo, mora longe da Mari e da Rê. Por isso, para trabalhar com elas, vai de carro, mas chega sempre atrasado, reclamando do trânsito. A Mari decidiu não usar carro para nada, comprou uma bicicleta e vai pela cidade com o filho na cadeirinha atrás para levá-lo para a escola. E a Rê trabalha no mesmo prédio em que mora, ela usa o elevador para ir trabalhar. Então a Rê que chega mais rápido, que mora no mesmo prédio do trabalho dela. Observe nessa imagem aqui. Então agora lá na página 19. Qual que é o assunto do texto? Os meios de transporte. Que meios de transporte os personagens utilizam para se locomover? Conforme o texto: carro, elevador e bicicleta. C. Em sua opinião, por que Mari decidiu usar a bicicleta como meio de transporte? Em sua opinião. Eu dei já a minha opinião, porque é uma atitude sustentável. Ou para economizar combustível, por causa da poluição, porque os transportes, existem também os transportes coletivos. Os transportes coletivos também é interessante usar por causa da poluição do nosso ar. Quanto mais veículos nas vias, mais poluição no nosso ar. O Fernando e a Mari poderiam ter escolhido avião ou barco para realizar o trajeto que percorre da casa até o trabalho? Por quê? Não, porque porque são vias terrestres e é mais próximo, é mais perto. O avião em distâncias longas, grandes,
Os meios de transporte podem ser de uso particular, utilizando apenas pelo proprietário, ou por pessoas autorizadas de uso coletivo e têm capacidade de transporte atendendo muitas pessoas. Então, como eu estava falando, o ônibus, o transporte coletivo, é muito importante, porque daí ele carrega várias pessoas, não tem tanto conforto, mas é uma atitude sustentável. Já carros particulares, pessoal, já tem grande quantidade de carros, onde vai poluir mais. Vamos lá agora na página 20. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês sobre veículos inusitados que existem em alguns países. Tem um camelo, né, que é um tipo de veículo, tem um táxi como fosse um barco, né, então é bem legal. Vou mostrar essas imagens. Aqui, outras imagens aqui na página 20, a seguir retratam elementos de meio de transporte utilizados para a locomoção de pessoas. Observe com atenção e depois responda as questões propostas. Observe nessas imagens. Automóveis na Avenida Ipiranga, em São Paulo, em 2018. Metrô na estação Tatuapé, em São Paulo, em 2018. Barco de transporte escolar em São Félix do Xingu, Pará, em 2016. E ponto de ônibus da Avenida Paulista, em São Paulo, em 2015. Vocês já andaram de metrô? Alguém já andou de metrô? A Pro já andou de metrô em São Paulo. Qual seria a diferença do metrô e do trem? O trem e o metrô são superfícies terrestres, certo? Só que o metrô é subterrâneo, é embaixo da terra. É bem legal e bem rápido, tá? Se vocês tiverem, quem já andou sabe como é. Quem não andou ainda tem tempo para conhecer esse meio de transporte, o metrô, que não deixa de ser um meio de transporte coletivo também. E balsa, e o transporte sobre água, também, que vai os veículos dentro do barco. Isso é um meio de transporte também, tá? Então, vamos continuar. Ali tem um ônibus, ali, ó, ali no barco de transporte escolar, bem legal. Ah, que meio de transporte aparece nas fotografias? Quais são os meios de transporte? Então, carro, ônibus, metrô, motocicletas. Quais desses meios de transporte são coletivos? Ônibus, metrô e barco, que é grande quantidade de pessoas num transporte só. C. Quais desses meios de transporte você e sua família utilizam ou já utilizaram para se locomoverem de um lugar para o outro? Isso é pessoal, cada um vai responder o seu, tá? Vamos agora na página 21. Que tipo de transporte você e sua família mais utilizam, particular ou coletivo? Eu e minha família, minha filha, usa mais o particular. Seria interessante pegar uma bicicleta para diminuir, né, os gases poluentes no nosso ar. B, que é gerado pelos transportes. B, quais são as vantagens e desvantagens do uso desses dois tipos de meio de transporte? A desvantagem do particular pela quantidade de gases poluentes no nosso ar. E o coletivo tem menos, porque leva grande quantidade de pessoas, aí polui menos. A vantagem do particular seria o quê? Mais conforto, você sai na hora que você quer, você chega na hora que você quer. Já o coletivo, a desvantagem que não tem conforto e tem que ser o horário estipulado por eles. Aí você tem que seguir a regra, os horários. C. Que veículos são mais utilizados no transporte coletivo no lugar onde vocês moram? São ônibus, certo? Aqui, vamos lá, é um adivinha. Adivinha. Por que as rodas do trem e do metrô são de ferro e não de borracha?
Porque se fosse de borracha, apagaria a linha. Ai, ai, ai. Ha, 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 ha. Na sua opinião, qual a diferença entre o trem e o metrô? Não acabei de falar. Qual que é a diferença? Vamos repetir? O trem circula em superfície terrestre. Já o metrô, além da superfície terrestre, em vias subterrâneas. B. No lugar onde você mora, há estações de trem ou de metrô? Não, aqui não. Você já utilizou um desses meios de transporte para se locomoverem? Aí é pessoal, cada um responde o seu. Então, geografia na apostila seria isso. Deixo.